Já de volta, e como eu disse no bloco anterior, vamos continuar falando sobre a saúde da nossa coluna agora aqui no programa, viu? Olha só, muitas vezes aquelas dores nas costas são associadas a problemas posturais, né? Uma vez que hábitos inadequados durante a realização de atividades ou mesmo em posição estática, gente, podem sim comprometer a saúde da coluna vertebral, contribuindo então para o surgimento das temidas dores. Pois é, e a má postura a longo prazo também pode levar ao comprometimento do sistema nervoso periférico, levando então a sensações de formigamento e dormência nos braços ou nas pernas. Além disso, também pode deixar os músculos abdominais mais fracos, né? Favorecendo a anteriorização dos órgãos abdominais e deixando a barriga maior e mais flácida. Mas e aí? Quais são os cuidados que nós podemos ter no nosso dia a dia, né, e evitar problemas na nossa coluna? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no programa com o fisioterapeuta Rodrigo Moura. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Então, Rodrigo, no nosso dia a dia, o que a gente pode evitar em relação à postura, em relação ao modo de pegar objetos, né? O que a gente pode fazer para evitar problemas, então, na coluna? O mais importante, né, de compreendermos é que a dor, ela é um processo que tem todo um background importante no sentido de hábitos gerais de vida saudável vão contribuir positivamente, né? Então, um nível de atividade física adequado, controle do estresse, dos hábitos. O estresse também influencia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que contribui para sensibilizar o nosso sistema nervoso central, uma noite de sono, né? Que realmente descansa, tudo que deixar o nosso sistema nervoso central um pouco mais em alerta pode contribuir para a sensibilização do nosso sistema e aumentar a percepção de dor ou desconforto. A alimentação também entra nesse caso? Sim, numa parcela menor, entra nesse pacote de hábitos gerais de vida saudável, né? É claro que a atividade física, ela guia toda uma cascata, né, de bons hábitos. Então, a alimentação no controle, principalmente da obesidade, que é um fator de risco importante, entra nesse sentido. Bom, nós falávamos aqui sobre a questão da postura na hora de dormir. Interfere muito a forma como nós dormimos na saúde da nossa coluna? A nossa orientação hoje é que a postura ela tem uma influência a partir do momento que as particularidades ou as individualidades de cada pessoa influenciam, né, negativamente nesse sentido. Então, se já tem um hábito de dormir em alguma postura que realmente é o que a pessoa consegue dormir e ter um sono refazedor, ok. Agora, se essa pessoa já tem algum desconforto, algum problema, que determinada posição aumenta a dor, para essa sim, a orientação postural, né, a postura de dormir vai ser uma postura que requer alguns ajustes. Agora, tem alguma postura que não é tão indicada, assim, no dia a dia, que as pessoas às vezes têm o hábito de dormir de certa forma, mas que pode prejudicar a coluna? Aqui a mais orientada é a postura de barriga para cima, né? E a gente procura orientar com algum suporte embaixo dos joelhos, para quem tem esse hábito, ou a postura de lado. Talvez a que possa gerar um pouco mais de desconforto seria a de barriga para baixo, com variações aí, principalmente da região cervical do pescoço, para um lado ou para o outro. Pode ser uma postura um pouco mais desconfortável nesse sentido. E a altura do travesseiro, Rodrigo? Como que a pessoa deve fazer para saber a altura ideal? Outra pergunta também bem particular, né? Nós observamos no consultório, no dia a dia, algumas pessoas com preferência para travesseiros mais baixos, outras mais altos. O principal é o conforto, né? Eu costumo falar para os pacientes que vai comprar um colchão ou um travesseiro, deita na cama, testa e vê o que melhor gera conforto. O ideal é o que proporciona uma postura, se a pessoa for deitar de lado, uma postura, né, mais neutra, mais alinhada, o travesseiro mais baixo pode cair um pouco mais, o mais alto inclinar um pouco mais para o outro lado, mas o mais importante é o conforto realmente. Então o colchão também segue nessa linha, né, de conforto, porque outras pessoas gostam, algumas gostam de um colchão mais firme, outras mais mole. Perfeito. O colchão já entra a particularidade com relação ao peso corporal, né? A nossa orientação é que essa densidade seja condizente
com o peso corporal e a densidade um pouco mais de média para alta. E eu costumo falar que a melhor marca de colchão é o colchão novo, né? A gente observar que o colchão ali já, né, tem um tempo de uso maior, ele começou a deformar um pouquinho, a virar um ninho. Tem que trocar, né, Rodrigo? Realmente esse é o momento, talvez, de trocar o colchão, né? Faz mal a pessoa ficar num colchão, usando um colchão velho? Às vezes já está até com o formato do corpo da pessoa ali, né? É adaptação e conforto, né? Se já não estiver sentindo que está tendo uma boa noite de sono ou acordando com algum tipo de desconforto, talvez esse seja o momento. E isso varia de fabricante para fabricante com relação à duração do colchão. A pessoa tem que testar e ver como que está a situação do colchão dela, né? Se está na hora de trocar ou não. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, muitas donas de casa nos assistem também, né? Dona de casa que cuida da casa, da criançada, prepara os alimentos. E aí, a postura da dona de casa na hora de varrer a casa, de limpar, interfere também na coluna, na saúde da coluna? É muito interessante e é uma pergunta comum no dia a dia do consultório, porque eu realizo muitas atividades, eu tenho que ficar, né, muito atento a como realizar, eu não devo fazer isso ou como fazer isso. A variação da postura nos trabalhos dentro da residência, ela é muito legal e é importante. Então, assim, uma postura que realmente permanece por muito tempo, aquela postura vai sobrecarregar mais ou menos as mesmas articulações e a mesma sustentação corporal. Então, a variação ela acaba sendo legal, né? E o estímulo diferente é uma questão importante no sentido de condicionamento, né? Então, vai ter um dia ali que ela vai estar um pouco mais cansada porque realizou outras atividades, talvez esse não seja o dia de realizar talvez as atividades mais pesadas, talvez seja o dia de manter ali dentro das atividades que realmente tem uma demanda menor. Mas um dia que ela estiver um pouco mais bem disposta, né, gerenciando melhor esse quadro, ela realmente pode se expor ali a situações de limpeza que realmente exigem um pouco mais, né? Então, essa variação ela é super importante e o mais importante é a adaptação, o condicionamento, sabendo que pode existir a sobrecarga, claro, né? Isso nas mais variadas atividades. Pias, tanques muito baixos ou muito altos, às vezes a gente vê alguns erros em construções, né? Isso também interfere aí na saúde da coluna da pessoa? Tem que tomar um cuidado a mais? Isso, tem uma padronização, né? Baseado na estatura média da população. O que nós observamos que as pessoas mais altas, né, vão se exigir um pouco mais da estrutura e aí a orientação é realmente variar. É perceber que se tiver com uma demanda muito grande em permanecer naquela posição por muito tempo, é dar um intervalozinho, é movimentar de outra forma e depois voltar e continuar realizando a atividade. E não enfrentar aquele desconforto a ponto de ir aumentando, né, a demanda realmente. E para pesos, às vezes a dona de casa quer fazer uma faxina na casa, né? Quer arrastar um sofá, pegar um móvel mais pesado. Eu conheço casos de pessoas que tiveram problemas sérios na coluna, né, ao puxar o móvel. Qual que é o cuidado especial que a pessoa deve ter nesse momento, Rodrigo? Essa questão da adaptação e da demanda é importante. Tem uma diferença entre o puxar e o empurrar, né? A nossa orientação é sempre para preferir empurrar do que puxar, né? E observar realmente o que exige uma demanda maior, né? E aí demanda menor de pegar um objeto leve no chão ou torcer o tronco, isso não vai ser o problema. A demanda passa a ser aumentada e gera um pouco de risco quando nós estamos falando aí de objetos acima de 20, 25 quilos. Algo mais pesado. Algo mais pesado realmente, e aí a atenção tem que ser um pouco maior do que só para pegar os objetos mais leves. Pois é, nesse caso de levantar um objeto mais pesado do chão, qual é a postura correta? O que a gente deve ficar atento em relação ao nosso corpo? O ideal é entre um meio termo entre a angulação de flexão da coluna e o uso dos membros inferiores, das pernas realmente. Então a orientação é dobrar um pouco mais os joelhos, né? E flexionar um pouco menos a coluna, enrijecer um pouco mais o tronco e pegar essa carga um pouco mais
próximo do corpo, mais junto do corpo, né? Então, é entre um bom senso e o mais importante é fazer um movimento que a pessoa já esteja acostumada a fazer e não fazer uma coisa muito diferente do que já está no dia a dia dela. Porque talvez ela não esteja acostumada com determinado movimento, vai pegar um peso, faz ali e aí pronto, já é um problema, né? Perfeito, perfeito. E aí vai sentir uma dor ou um desconforto. E uma questão super importante é que a dor, ela é um sintoma, né? Ela não é uma doença, né? Então, essa sobrecarga do dia a dia pode gerar um sintoma e talvez isso não quer dizer que a pessoa tem algum problema, alguma coisa grave na coluna. Justamente a demanda aumentada foi a responsável por aquela dor e o repouso, né, assim, repouso relativo, não deixar de se movimentar de forma natural ali entre 1 e 2 dias, aquele sintoma vai cessar, né? Não quer dizer que ela tenha que procurar um médico, fazer um exame de imagem, como o doutor falou aqui anteriormente, né? Pois é, tanto você quanto o doutor, vocês falaram na questão da atividade física, né? A importância da atividade física aí, a pessoa não ser sedentária. E aquelas pessoas que gostam bastante de musculação, quais os cuidados na hora de levantar o peso? É o mesmo cuidado no caso da dona de casa, na hora de levantar um peso lá na casa dela? Ou não, aí já é diferente? Esse é um ponto-chave, uma questão super importante, a prevenção. O melhor tratamento é a prevenção, porque como o doutor mesmo disse, a tendência de 15, 20, até 30% dessas pessoas persistirem com dor a partir de um primeiro episódio. Já no primeiro episódio vai sentir dor? Ela sente dor, a chance dela continuar a médio e longo prazo, tendo alguns altos e baixos, sentindo esse desconforto, é de 20% a 30%, ou seja, 1 a cada 3 pessoas, né? É alta. Então, a prevenção ela passa a ser super importante e aí é que entra a questão da atividade física. É importante que não vai ter uma modalidade que vai ser superior à outra e o mais importante é a preferência, é a pessoa gostar de fazer. Se não gostar tanto, talvez, né, aqui ela se sinta melhor, porque a atividade ela vai ser benéfica com a adesão a médio e longo prazo. E ninguém vai conseguir manter uma atividade a médio e longo prazo se não gosta ou se não tem uma preferência. Então, a musculação é uma modalidade, tem várias outras, né? O Pilates. Pilates também, é verdade. O Pilates é uma muito comum, né? E outras atividades esportivas que têm também essa interação social que atinge um outro nível importante no gerenciamento da dor lombar, que é a saúde mental. Por isso também a importância de um especialista, acompanhamento de um fisioterapeuta, de um educador físico também, né? Sem dúvida, o fisioterapeuta ele é um profissional importante, o educador físico ele é um profissional importante e essas pessoas precisam procurar esses profissionais de acordo com a persistência dos sintomas, né? Um episódio ou outro de dor lombar... Dá para passar, né? Eu costumo comparar com a dor de cabeça, né? Uma noite mal dormida, um nível de estresse um pouco mais elevado, uma alteração ali do estado emocional, pode gerar dor de cabeça e não quer dizer que tenha nada, algum problema grave na cabeça. E na coluna, a mesma forma. O alerta deve ser ligado se persistir, né? Justamente. Rodrigo, nós temos imagens aqui, tem momentos aí que a gente relaxa, né? Momentos do dia, em casa, assistir TV. Vamos falar um pouco de cadeiras, de poltronas. Nós temos essa imagem aí bem bonita, por sinal. Mas, por exemplo, para usar uma peça como essa, quais os cuidados que a gente deve ter? É muito importante entender que... a questão fundamental é o conforto, né? E aparentemente é uma cadeira bem confortável, bem né? confortável, né? Só que a questão é permanecer muito tempo em uma mesma postura, uma mesma posição. Então ali ela tem essa é a famosa cadeira do papai, né, que tem essa elevação com os pés. Ela vai jogar um pouco mais de sobrecarga para a região lombar, né? É uma cadeira que dá para tolerar ali um tempo talvez de um filme, um programa, mas que é importante, né, movimentar, levantar um pouquinho, até para tomar uma água, né? Então a gente orienta que o mais importante é o bom senso. Bom senso, e não ficar muito tempo, então. Não dá para dormir numa cadeira como essa, né?
Dormir, muito provavelmente, dependendo da particularidade de cada um, né, ou até um nível de acometimento de uma dor prévia ou não, pode gerar algum desconforto. Rodrigo, as pessoas têm muitas dúvidas em relação à posição correta, né, de sentar numa cadeira. E a gente tem muitos modelos no mercado disponíveis, né? Tem cadeira acolchoada, com encosto, sem encosto. E a gente tem algumas aqui no nosso estúdio. Vamos demonstrar para quem está em casa a forma correta? Sim. Vários modelos aqui, olha só, tem uma totalmente sem encosto, uma giratória, uma mais reta aqui. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre estes modelos, Rodrigo. Por exemplo, essa peça aqui, esse banco amarelo, tem que ter um cuidado extra para quem for sentar aqui? Isso. O que nós costumamos pontuar para as pessoas é que não vai ter uma postura correta ideal, né? E sim a postura que ela tolere. Então, essa é uma cadeira que não tem encosto. Então, vai exigir um pouco mais da parte muscular, né? A pessoa vai ter que contrair um pouco mais um tronco e talvez a tolerância dessa para uma outra que tem um encosto vai ser menor. Vai ser menor. Tem o nosso estagiário Ademar, mais uma vez servindo de modelo para a gente. Vem aqui, por favor, Ademar. Obrigada, viu? Por exemplo, ele vai sentar nessa cadeira. Isso. Qual é o correto? Isso. A questão, que né? Ele assentou, os pés estão bem apoiados e ele vai permanecer nessa postura. Qual que é a postura mais relaxada possível que você consegue? Isso. Dessa forma. Isso né? Está correto, então? É a postura mais relaxada, ele está mais à vontade. A orientação postural, se ele consegue manter uma postura um pouco mais ereta, ele está exigindo um pouco mais da musculatura ou de todo o corpo dele. Ou seja, isso vai influenciar de acordo com o nível de condicionamento para eles tolerar essa postura. Muito provavelmente, se ele tem um nível de atividade física, fortalece esses músculos, a demanda vai ser maior. Mas a orientação é fazer com que ele relaxe. Ele relaxando e ela não tendo um encosto, ele vai tolerar talvez menos essa posição. Ou seja, ele pode sentir um desconforto por tentar manter a postura correta por um longo período ou até por relaxar e solicitar um pouco mais da parte muscular. Né? Então, é uma cadeira que talvez a demanda, a tolerância, aí vai da individualidade dele, né? A tolerância vai ser menor do que uma outra cadeira que oferece um apoio lombar. Mas não dá para ficar muito tempo sentado nessa cadeira aqui não, né? Justo. Vai sentir o movimento, não que vá sentir dor. Se ele tiver condicionamento para tolerar essa postura, ele vai tolerar. Pode tolerar. Né? Ele pode tolerar, só a demanda vai ser um pouco menor. Vamos para a próxima então, Ademar? A próxima já é um pouco mais confortável. Tem encosto em relação a este banquinho, né? Perfeito. Essa é uma cadeira comum, né? No nosso dia a dia. A cadeira que tem encosto, oferece um encosto com relação a essa, mas um encosto na região torácica, né? A região lombar, ela está um pouco mais sem encosto. Não tem muito encosto até embaixo, só até aqui, né? Isso, é só nessa região no meio das costas que a gente julga na região torácica e a região lombar está vazada. Então, ele está próximo de uma postura que seria mais confortável para ele, porém com um suporte passivo, ou seja, ele pode relaxar um pouco mais o corpo dele nessa posição e talvez ele tolere essa postura por mais tempo. Né? É diferente, por exemplo, se ele já vem com um quadro de dor lombar ou se já tem alguma postura que vai aumentar o desconforto dele. Né? Mas é uma cadeira que já oferece um pouco mais de autonomia para ele permanecer do que essa em relação a essa, por exemplo. Os pés corretamente ali posicionados, os pés alinhados, sempre apoiados. Né? É claro que se ele cruzar uma perna ou outra, ele vai variar uma postura ou outra, que de certa forma pode gerar um tipo de conforto mais baseado no movimento para ele. Né? E nós temos a terceira cadeira, eu acredito que seja mais confortável, né, Rodrigo? Acolchoada e tem encosto ou não? Sim. Estou enganada? Não, justamente, essa oferece o encosto em toda a região da coluna, principalmente aqui, na região lombar, né? A nossa orientação é justamente para que ele aproxime do encosto, apoie a coluna e relaxe o corpo. Nesse caso, ele vai aproximar bem do encosto aqui. Então. Isso, ele aproxima do encosto, mas fica numa postura relaxada, ou seja,
a demanda muscular dele vai ser menor do que essa que tem um encosto menor e do que a da outra que não tem encosto nenhum. A questão é que nós não devemos que, mesmo com essa cadeira com encosto, que ele policiasse a postura em busca de uma postura ideal. Então, o que ele poderia estar relaxado, condicionado, ele vai tensionar a musculatura a troco de um gasto energético desnecessário. Ou seja, se ele policia muito a postura dessa forma, ele pode sentir dor mais rápido do que se ele fique relaxado com a coluna apoiada. Então, o ideal é isso aqui, né? Ficar relaxado. E relaxado, mas uma cadeira com encosto que vai dar uma autonomia maior para ele suportar um tempo maior nessa posição. Pois é, para as pessoas que trabalham o dia todo sentadas de frente para um computador, qual que seria o modelo mais ideal de uma cadeira? Esse? E esse, né? A coluna com apoio lombar, com apoio torácico. A cadeira, geralmente, na frente do computador também tem um apoio para os braços. É importante esse apoio também? É principalmente para as pessoas que digitam, né? Para não aumentar a sustentação do membro superior e não aumentar a demanda dessa musculatura da região cervical, que pode gerar algum nível de tensão. Agora, a orientação mais importante é de tempo em tempo, levantar, tomar uma água, ir no banheiro. O movimento, ele passa a ser importante. Não ficar na mesma postura por muito tempo. Justamente, justamente. Independente da postura, ou sentado, ou muito tempo parado em pé, e até muito tempo deitado em uma mesma posição, ela pode ser desconfortável. Então, o movimento, ela é a orientação mais importante e o que varia de pessoa para pessoa de acordo com a tolerância de cada um. Agora, essa cadeira ela é giratória, né? Isso interfere, por exemplo, na estabilidade da cadeira para quem trabalha o dia todo ali em frente a um computador? A questão da cadeira giratória, ela passa a ter uma indicação importante a partir de um momento que ele está na frente do computador e precisa também escrever. Né? Então, ele gira a cadeira para ficar de frente para a atividade. Se ela não fosse giratória, ele estaria usando o computador e escrevendo, girando o tronco nessa postura. Isso várias vezes num dia, né? Várias vezes num ano. Um movimento assimétrico, muito mais para um lado do que para o outro, pode gerar uma certa tendência de um desconforto. Pode trazer algum problema, então, pode gerar se repetir muito. Se repetir muito, né? E ele não se condicionar para isso. Agora nós falamos das cadeiras. Vou te agradecer, muito obrigada, viu, Ademar, por participar conosco. Para quem fica muito em pé, para quem trabalha em pé, mulheres às vezes trabalham de salto alto também. E aí, quais os cuidados? Isso. O movimento e o condicionamento ele vai ser sempre o mais importante. Na minha profissão, eu também trabalho muito em pé, com muita terapia manual, né? Então, de tempo em tempo, a orientação é outra, é sentar. É sentar, é o contrário, é o né? contrário. Relaxar. É descansar, é relaxar, porque a demanda muscular é maior. O salto alto é adaptação, né? É desconfortável para algumas pessoas, para outras menos, mas a solicitação muscular vai ser maior. Então, é o bom senso, o condicionamento e esses intervalos de descanso, porque a demanda vai ser maior, então o descanso ele passa a ser mais importante. Então, trabalha muito tempo em pé, tem que conseguir um tempinho ali para sentar, para relaxar. Trabalha muito tempo sentado em frente a uma mesa de computador, levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, essa é a dica. Perfeito, variar a postura. Tá certo. Rodrigo, muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã. Adorei as dicas. Volte mais vezes, viu? Obrigado, foi um prazer. Bom, e você aí de casa, continue conosco. Nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já já.